Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 10 e 11. Está escrito assim: Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amados, é interessante esse capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele inicia falando sobre ele ter escrito. Nós não sabemos historicamente se ele se refere à primeira carta aos Coríntios ou alguma carta que ficou perdida. Alguns teólogos acreditam que entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios tem uma outra carta que nós não conhecemos, em que Paulo foi ainda mais severo com a igreja de Corinto. Mas independente disso, se ele está se referindo à primeira carta ou alguma outra carta que nós não conhecemos, ele fala ali no versículo 4 que ele escreveu para a igreja de Corinto com grande aflição e angústia de coração. E ele não queria entristecer os irmãos com a forma dura que ele falou, mas ele queria que os irmãos entendessem como era profundo o amor dele por aquela igreja. Ele estava corrigindo aqueles irmãos, sendo duro, exortando aqueles irmãos, por quê? Porque ele amava aquela igreja e ele queria ver os irmãos vivendo de fato para a glória de Deus. E aí ele menciona aqui, eu creio que pode ser a própria primeira carta mesmo que nós vimos. O apóstolo Paulo foi duro naquela primeira carta e ele falou sobre um irmão que estava agindo pior do que os ímpios, né? Pior do que os descrentes. E aí ele diz assim, olha, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente em relação a esse irmão, ao pecado, que ele estava ali sendo dominado pelo pecado e vivendo de uma forma que não glorificava a Deus. O que vocês fizeram com ele é suficiente e agora eu recomendo que vocês reafirmem o amor que vocês têm por ele, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. E eu escrevi, tudo que eu escrevi é para saber se vocês de fato seriam obedientes, se vocês estavam crescendo mesmo no amor de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo e sendo pessoas aprovadas diante de Deus. Então, como vocês perdoaram esse irmão, eu também perdoo, ele diz ali. É o que nós lemos, né? Daí é o versículo 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E ele diz ali no versículo 11 que é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Em outra versão diz, não ignoramos os seus desígnios. Amados, veja que é um contexto sobre perdão, sobre não manter relacionamentos rompidos. Pelo contrário, é perdoar e reconciliar. Nesse contexto, o apóstolo Paulo vem e diz assim: nós fizemos tudo isso, né? Nós liberamos perdão, nós exortamos, corrigimos, mas nos reconciliamos, não permitimos que a contenda, a briga, o rancor permaneça entre nós. Por quê? Porque nós não queremos que Satanás tenha vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções, os seus desígnios. Olha que interessante isso, amados. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa palavra intenções ou desígnios no original grego, e ela tem um significado que traz uma ideia de estruturas mentais, a forma que Satanás pensa, e ele quer executar esses pensamentos e incutir esses pensamentos na nossa mente. E aí eu fiquei meditando sobre isso e pensando sobre isso, que todas as vezes que nós mantemos rancor,
amargura, que nós deixamos essas muralhas entre os nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo, seja dentro da nossa casa, ou seja com irmãos em Cristo, se nós permitimos que essas rachaduras, essas muralhas permaneçam entre nós, Satanás está conseguindo efetuar os seus desígnios, as suas intenções, implantar o estilo de pensamento dele sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o estilo de Satanás, o estilo de vida que ele quer incutir em nós é esse. Uma estrutura em que existe rancor, amargura, falta de perdão, contenda, todo tipo de briga, de inveja. Esse é o modelo de pensamento de Satanás e é isso que ele quer incutir em nós. Então, quando nós não permitimos, quando nós permitimos que Deus atue liberando perdão, liberando o nosso coração para que haja reconciliação, liberando o nosso coração para que essa amargura não crie raízes dentro de nós, quando nós liberamos tudo isso e deixamos Deus agir, aí Satanás não tem vantagem sobre nós. Mas quando nós alimentamos uma estrutura mental, uma estrutura de vida, um modelo de vida fundamentado na amargura e no rancor, aí, amados, Satanás tem vantagem sobre nós. E o apóstolo Paulo não ignorava essa forma de atuação de Satanás. Por isso que ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções, nós não ignoramos a forma de atuação de Satanás e não vamos deixar ele agir entre nós. Não vamos permitir que ele haja no meio da igreja. Nós não vamos deixar isso. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, amados. E isso é um grande aprendizado para nós, para nossa vida dentro da nossa casa, para nossa vida com os irmãos da igreja. Vamos trazer uma aplicação aqui dentro da nossa casa. Amados, todas as vezes que nós permitimos que a amargura, que o rancor, eles fiquem ali guardados no nosso coração, quando nós ficamos alimentando esse modelo de vida, nós estamos abrindo uma porta de entrada para as ideias, para o estilo de vida de Satanás, ou seja, Satanás começa a ter vantagem sobre nós. Muitas vezes nós olhamos a forma de atuação de Satanás e nós só pensamos assim, naquela caricatura, né, feia, com aquele tridente vindo sobre nós. Não, eu não deixo Satanás atuar na minha vida, eu resisto. Mas, amados, a forma que Satanás mais atua na vida das pessoas é através das estruturas mentais. Ele é o príncipe deste mundo, a palavra diz que ele é o príncipe do poder do ar, ou seja, ele sopra todo estilo de pensamento contrário ao pensamento de Cristo, contrário à verdade de Deus. Para quê? Para que a gente se alimente dessa forma de pensar. E quando nós nos alimentamos dessa forma de pensar, nós começamos a agir, a fazer exatamente o que o inimigo quer, a viver exatamente como o império das trevas vive. Mas nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus, que é um reino de luz, que é um reino de sabedoria, que é um reino de vida. E aí nós precisamos o quê? Aprender a viver nesse reino. E uma das formas de se viver nesse reino é liberando sempre o perdão, liberando o nosso coração para a atuação de Deus, não guardando rancor, amargura. A Bíblia Amplificada, quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor de Deus não guarda rancor, o amor de Deus não se ressente. Na Bíblia Amplificada, que traz uma explicação das palavras no original grego, é tão interessante ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5,
que quando fala que o amor não se ressente do mal, ele coloca assim, o amor não se ressente do mal, ou não guarda rancor, coloca entre parênteses, não alimenta um registro de erros. Olha que interessante isso, amados. Existem muitas pessoas que dizem que perdoam, mas elas ficam guardando, alimentando um registro de erro para no próximo erro ela lançar na cara daquele irmão ou do próprio familiar, cônjuges muitas vezes vivendo assim. Amados, liberar o perdão é liberar a pessoa e fazer assim como Deus faz. A palavra nos garante que assim como o Oriente está longe do Ocidente, é desse jeito que Deus aparta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Ou seja, ele joga para bem longe de nós. E é esse modelo de perdão que Deus tem para nós. Ele nos perdoou assim e ele nos ensina a perdoar assim. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Quando nós liberamos esse perdão, e veja que interessante aqui, né? Voltando um pouquinho, ali no versículo 6 fala: a punição que foi imposta pela maioria é suficiente, ou seja, aquele irmão que errou, ele precisou arcar com uma consequência, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquele irmão cometeu algo errado, um pecado ali no meio da igreja, e ele precisou arcar com a consequência. Mas a igreja não ficou em cima dele liberando palavras de condenação, de rancor, de amargura. Pelo contrário, ali diz assim, olha, se vocês perdoaram, eu também perdoo. É o que o apóstolo Paulo fala. Ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ensinando, a consequência de quem planta errado vai existir, não tem como fugir disso. Mas eu não quero que vocês guardem, alimentem um coração rancoroso. Eu quero que vocês perdoem esse irmão e acolham ele para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. E se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, eu também libero o meu coração, porque eu não quero que nenhum tipo de amargura esteja entre o nosso relacionamento. Por quê? Porque eu não ignoro as intenções de Satanás. Porque eu sei que Satanás, se eu manter o meu coração amargurado, rancoroso ou não liberar perdão para esse irmão e encorajar vocês a também não liberarem perdão, eu sei que Satanás vai ter vantagem sobre nós e nós não queremos isso. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando e nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa vida, amados, e aplicar no nosso dia a dia, na prática. Às vezes nós temos essa questão de guardar ali o registro de erros, como eu mencionei lá de 1 Coríntios 13, 5. Amados, que eu e você, nós possamos deixar, assim como o Oriente está longe do Ocidente, os pecados, as ofensas dos nossos irmãos contra nós, às vezes dos nossos familiares. Perdoa, libera, joga para bem longe. E deixa o teu coração livre para a atuação de Deus. Deixa o teu coração livre para a atuação do Espírito Santo. Porque quando nós alimentamos o rancor, a amargura, a raiva, nós damos vantagem para Satanás sobre nós. Nós abrimos uma porta, por quê? Porque nós acolhemos uma estrutura mental demoníaca, que é da amargura, do rancor, do ressentimento. E, amados, essa estrutura mental, quando nós começamos a alimentar isso, nós vamos começar a tomar as nossas decisões pautadas nisso, pautadas na amargura, no ressentimento, no rancor. Aí muitas e muitas famílias têm sido destruídas por causa dessa estrutura mental, porque existe ali entre os cônjuges, entre pais e filhos, existe uma estrutura mental de alimentar o rancor, a amargura, às vezes uma liberação de perdão apenas da boca para fora. Ah, tá bom, eu te perdoo, mas ali no coração está assim, você vai ver, eu ainda vou me vingar de você, você vai ver o que vai acontecer.
Amados, que eu e você hoje, nós tomemos a decisão de que nós não queremos esse tipo de vida para nós, que nós não queremos que Satanás tenha vantagem sobre nós. Nós vamos sempre abrir, liberar o nosso coração, vamos liberar perdão, vamos deixar a atuação livre para o Espírito Santo, vamos deixar o nosso coração livre para a atuação do Espírito Santo em nós, trazendo cura, restauração, nos libertando. Amados, que eu e você tomemos essa decisão hoje, porque nós não queremos dar vantagem para Satanás, porque nós não ignoramos as suas intenções, nós não ignoramos os seus desígnios, a sua maneira de viver e de querer estabelecer esse modelo de vida para nós. Nós não queremos o modelo de vida das trevas, não. Nós queremos o modelo de vida do reino de Deus, que é um reino de luz, um reino de vida, um reino de paz, um reino de justiça, amor, alegria. Que eu e você tomemos essa decisão hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos mostra o caminho. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude, a mim e aos meus irmãos, que nós deixemos para trás, que nós nos livremos de toda amargura, de todo rancor, de toda raiva, de todo ressentimento e que nós liberemos o nosso coração para o seu amor, para a sua graça. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos receber plenamente o seu perdão por nós, para que nós possamos liberar esse perdão aos nossos amados. Em nome de Jesus, Pai, nós não queremos dar vantagem para Satanás nos nossos relacionamentos. Pelo contrário, nós queremos a atuação do Senhor, queremos a liderança do Teu Espírito sobre os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Por isso, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a termos um coração rendido ao Senhor, que recebe perdão e perdoa, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.